e então ele enviou o mastro menor, confiando que o cônsul veria que ele funcionava muito melhor e o recompensaria justamente. Quando o mastro menor chegou, Mucianus pediu aos soldados uma explicação. Eles contaram que o engenheiro não parara de discutir dizendo que o mastro menor era melhor, mas no final tinha prometido mandar o maior. Mucianus ficou furioso. Não conseguia se concentrar no cerco ou considerar a importância de abrir uma brecha na muralha antes que a cidade recebesse reforços. Só conseguia pensar no engenheiro desaforado que ele mandou buscar imediatamente. Chegando poucos dias depois, o engenheiro explicou satisfeito ao cônsul mais uma vez a razão do mastro menor. Ele falava e falava usando os mesmos argumentos de antes com os soldados. Disse que era sensato ouvir os especialistas nestas questões, e se o ataque fosse tentado com o ariete que ele tinha enviado, o cônsul não se arrependeria. Mucianus deixou-o terminar. Depois mandou que o despissem diante dos soldados e o fustigou e açoitou até a morte. Interpretação. O engenheiro, cujo nome não ficou na história, passou a vida desenhando mastros e pilares, e era respeitado como o melhor engenheiro numa cidade que se destacara nessa ciência. Ele sabia que estava certo. Um ariete menor permitiria mais velocidade e carregaria mais força. O maior não é necessariamente o melhor. É claro que o cônsul entenderia sua lógica e acabaria compreendendo que a ciência é neutra e a razão é superior. Como o cônsul insistia na sua ignorância se o engenheiro lhe mostrava diagramas detalhados e explicava as teorias que sustentavam seu conselho? O engenheiro militar era a quintessência do argumentador, um tipo muito encontrado entre nós. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que, ao discutir com um superior, ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando, visto que todo homem acredita que está certo, e palavras raramente o convencerão do contrário. O raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos. Se encurralado, ele só faz acrescentar mais argumentos, cavando seu próprio túmulo. Depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença, nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado, portanto. Aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. A lei observada. Em 1502, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore no departamento de obras da igreja de Santa Maria del Fiore. Tinha sido antes um magnífico pedaço de pedra bruta, mas um escultor desajeitado fez um furo por engano, onde deveriam ficar as pernas da figura, mutilando-a. Piero Soderini, prefeito de Florença, pensou salvar o bloco, colocando nas mãos de Leonardo da Vinci ou algum outro mestre, mas desistiu porque todos concordavam que a pedra estava arruinada. Portanto, apesar do dinheiro gasto com ela, estava lá acumulando poeira nos corredores escuros da igreja. As coisas estavam neste pé quando alguns amigos florentinos do grande Michelangelo resolveram escrever ao artista que vivia na época em Roma. Só ele, diziam, poderia fazer alguma coisa com o mármore, que continuava sendo uma magnífica matéria bruta. Michelangelo foi até Florença, examinou a pedra e chegou à conclusão que de fato poderia esculpir uma bonita figura, adaptando a pose para a forma como a pedra tinha sido mutilada. Soderini argumentou que era perda de tempo, ninguém seria capaz de salvar tal desastre, mas finalmente concordou em deixar que um artista trabalhasse nela. Michelangelo decidiu que retrataria Davi jovem, empunhando a funda. Semanas mais tarde, quando Michelangelo estava dando os últimos retoques na escultura, Soderini entrou no estúdio.
Fazendo-se de conhecedor, ele analisou a enorme peça e disse a Miguelangelo que, embora achasse um trabalho magnífico, o nariz, ele julgava, estava grande demais. Miguelangelo percebeu que Soderini estava em pé, bem debaixo da figura gigantesca, e não tinha uma boa perspectiva. Sem dizer uma palavra, acenou para Soderini acompanhá-lo subindo no estrado. Alcançando o nariz, ele pegou o cinzel e um punhado de pó de mármore que ficara depositado sobre as tábuas. Com Soderini apenas poucos centímetros abaixo dele no estrado, Miguelangelo começou a bater levemente com o cinzel, deixando cair aos poucos o pó que tinha na mão. Na verdade, ele não fez nada para mudar o nariz, mas aparentou estar trabalhando nele. Passado alguns minutos nesta charada, ele se afastou. Olhe de novo. Ficou melhor, respondeu Soderini. Você lhe deu vida. Interpretação. Miguelangelo sabia que, alterando o nariz, poderia arruinar toda a escultura, mas Soderini era um patrono que se orgulhava do seu julgamento estético. Ofender um homem como este, discutindo com ele, não traria nenhum benefício para Miguelangelo e ainda colocaria em risco futuras encomendas. Miguelangelo era esperto demais para discutir. Sua solução foi mudar a perspectiva de Soderini, literalmente aproximá-lo mais do nariz, sem que ele percebesse que esta era a causa da sua má percepção. Felizmente para a posteridade, Miguelangelo encontrou um jeito de manter inalterada a perfeição da estátua e, ao mesmo tempo, deixar que Soderini acreditasse que ele a havia melhorado. Esse é o duplo poder de vencer com atitudes e não discutindo. Ninguém se ofende e você prova que está certo. As chaves do poder. Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que, no final, você nunca tem certeza de como isso afeta as pessoas com quem está discutindo. Elas podem parecer concordar com você por educação, mas intimamente ficam magoadas, ou talvez algo que você disse inadvertidamente até as ofendeu. As palavras têm uma insidiosa capacidade de ser interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança da outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras. E dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isto. Palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que no calor da discussão, nós todos falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali, diante dos nossos olhos. Sim, agora o nariz da estátua parece correto. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos. Ninguém pode discutir com uma prova visível. Como Baltazar Gracian observa, a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Sir Christopher Wren foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e fisiologia. No entanto, durante a sua carreira extremamente longa, como o mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nem uma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha outras maneiras de provar que estava com a razão. Em 1688, Wren projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito. De fato, estava nervoso. Ele disse a Wren que temia que o segundo andar não estivesse firme e que pudesse vir abaixo destruindo o seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu que Wren acrescentasse 2 colunas de pedras como um apoio extra. Wren, excelente engenheiro, sabia que estas colunas não serviriam de nada e que os temores do prefeito não tinham fundamento, mas ele as construiu e o prefeito agradeceu.
Só anos mais tarde é que os operários em cima de um andaime alto viram que as colunas terminavam pouco antes do teto. Eram falsas, mas os dois homens conseguiram o que desejavam. O prefeito pôde relaxar e Wren garantiu que a posteridade soubesse que o seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar a sua ideia é que os seus adversários não ficam na defensiva e, por conseguinte, estão mais dispostos a ser convencidos. Fazê-los sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir. Um sujeito certa vez interrompeu Nikita Khrushchev no meio de um discurso em que ele denunciava os crimes de Stalin. "O senhor foi colega de Stalin?" gritou o sujeito. "Por que não o impediu na época?" Khrushchev aparentemente não podia ver o cara e rosnou: "Quem disse isso?" Ninguém levantou a mão, ninguém moveu um músculo. Passados alguns segundos de tenso silêncio, Khrushchev disse com voz tranquila: "Agora você sabe por que eu não o impedi." Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que o mais leve sinal de rebeldia significa morte certa, ele o fez sentir o que era enfrentar Stalin, o fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, neste caso, Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão ainda mais eficaz do que a atitude é o símbolo. O poder de um símbolo, bandeira, história mítica, monumento ou um episódio carregado de emoções é que todos compreendem sem você ter de dizer nada. Em 1975, quando Henry Kissinger estava envolvido em negociações frustrantes com os israelenses sobre a devolução de parte do deserto do Sinai, de que eles tinham se apossado na guerra de 1967, de repente ele suspendeu uma reunião tensa e resolveu visitar os pontos interessantes da cidade. Foi às ruínas da antiga fortaleza de Massada, conhecida por todos os israelenses como o local onde 700 guerreiros judeus cometeram suicídio em massa no ano 73 d.C., em vez de ceder às tropas romanas que os cercavam. Os israelenses compreenderam na mesma hora a mensagem de Kissinger. Ele os estava acusando indiretamente de estar incentivando o suicídio em massa. Embora a visita por si só não mudasse a opinião deles, os fez pensar com mais seriedade do que qualquer alerta direto. Símbolos como este têm um grande significado emocional. Quando a meta é ter poder, ou tentar conservá-lo, busque sempre a via indireta. E também escolha com cuidado as suas batalhas. Se a longo prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde ou não com você, ou se o tempo e a própria experiência a fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. Imagem. A gangorra. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, seguem os que discutem sem chegar rápido a lugar algum. Desça da gangorra e mostre a eles o que você quer dizer sem forçar nada. Deixe-os no topo e que a gravidade os traga gentilmente até o chão. Autoridade. Não discuta. Em sociedade nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Benjamin Disraeli, 1804-1881. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for apanhado mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. Leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menor a probabilidade de parecer que está mentindo. Esta técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez o conde Victor Lustig, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que lhe dizia ser capaz de copiar dinheiro.
Vendo que tinham sido enganadas, as vítimas em geral preferiam não procurar a polícia para não se arriscarem ao constrangimento do caso tornado público. Mas um xerife, Richards, de Ramsey County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em $10.000, e uma manhã seguiu Lustig até um hotel em Chicago. Lustig ouviu baterem à porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda. "Qual é o problema?" perguntou ele calmamente. "Seu filho da mãe!" gritou o xerife. "Eu vou matá-lo! Você me enganou com aquela sua caixa." Lustig fingiu não entender. "Quer dizer que não está funcionando?" perguntou. "Você sabe que não está", retrucou o xerife. "Mas isso é impossível", disse Lustig. "Não tem como não funcionar. Você usou como devia." "Fiz exatamente o que você me disse para fazer", disse o xerife. "Não, você deve ter feito alguma coisa errada", disse Lustig. A discussão não saía do lugar. O cano da espingarda foi gentilmente baixado. Lustig passou à fase seguinte da tática da argumentação. Despejou um monte de jargões técnicos sobre a operação da caixa, deixando o xerife atordoado, parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. "Olhe", disse Lustig, "vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou lhe dar instruções por escrito sobre o funcionamento da máquina. E vou a Oklahoma me certificar de que está funcionando corretamente. Não há o que perder num negócio desses." O xerife concordou relutante. Para deixá-lo totalmente satisfeito, Lustig pegou 100 notas de $100 e lhe deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mais calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias que se seguiram a esse encontro, Lustig conferia o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava. Um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão. O xerife nunca mais o importunou. Notas. O sultão e o vizir. Durante uns 30 anos, um vizir serviu ao seu senhor e era conhecido e admirado por sua lealdade, sinceridade e devoção a Deus. Sua honestidade, entretanto, lhe granjeara muitos inimigos na corte, que espalhavam histórias sobre a sua perfídia e má-fé. Eles falavam no ouvido do sultão o dia inteiro até que ele também começou a desconfiar do inocente vizir e acabou condenando à morte o homem que lhe servira tão bem. Naquele reino, quem fosse condenado à morte era amarrado e jogado no cercado onde o sultão mantinha os seus cães de caça mais ferozes. Os animais estraçalhariam a vítima de imediato. Antes de ser jogado aos cães, entretanto, o vizir fez um último pedido. "Gostaria de 10 dias de trégua", disse ele, "para poder pagar minhas dívidas, recolher o dinheiro que me devem, retornar artigos que as pessoas me deram para guardar e dividir meus bens entre os membros da minha família e meus filhos, e indicar um guardião para eles." Depois de ter a garantia de que o vizir não ia tentar fugir, o sultão lhe concedeu o pedido. O vizir correu para casa, juntou 100 moedas de ouro, depois foi visitar o caçador que cuidava dos cães do sultão. Ele ofereceu ao homem as 100 moedas de ouro e disse: "Deixe-me cuidar dos cães durante 10 dias. O caçador concordou e durante os 10 dias seguintes o vizir cuidou das feras com muita atenção, tratando-as bem e alimentando-as bastante. No final dos 10 dias, eles estavam comendo na sua mão. No 11º dia, o vizir foi chamado à presença do sultão. As acusações se repetiram e o sultão assistiu enquanto o vizir era amarrado e jogado aos cães. Mas quando as feras o viram, correram até ele abanando os rabos. Eles mordiscaram afetuosamente seus ombros e começaram a brincar com ele. O sultão e as outras testemunhas ficaram espantadas, e o sultão perguntou ao vizir por que os cães haviam poupado a sua vida. O vizir respondeu: "Cuidei desses cães durante 10 dias. O sultão mesmo viu o resultado. Eu cuidei do senhor durante 30 anos, e qual foi o resultado? Fui condenado à morte pela força de acusações levantadas por meus inimigos." O sultão corou de vergonha. Ele não só perdoou o vizir, como lhe deu belas roupas e lhe entregou os homens que o haviam difamado.
O nobre vizir os libertou e continuou a tratá-los com bondade. The Subtly Rules, The Book of Arabic Wisdom and Guile, século XIII. Os trabalhos de Amaziz. Quando Apris foi deposto, como descrevi, Amaziz subiu ao trono. Ele pertencia ao distrito de Sais e era nativo da cidade chamada Silf. No início, os egípcios mostraram desprezo e não o consideraram muito bem devido à sua origem humilde e sem distinção. Porém, mais tarde, ele espertamente os dominou sem recorrer a medidas ríspidas. Entre os seus inúmeros tesouros, ele tinha um lava-pés de ouro, que ele e seus hóspedes usavam ocasionalmente para lavar os pés. Este ele quebrou e com o material mandou fazer uma estátua de um dos deuses, que depois colocou no lugar que achou mais adequado na cidade. Os egípcios que passavam constantemente pela estátua a tratavam com profunda reverência, e assim que Amaziz soube do efeito que causara sobre eles, convocou uma reunião e revelou que a estátua tão reverenciada tinha sido um lava-pés, onde eles lavavam os pés, urinavam e vomitavam. Ele seguiu dizendo que o seu caso era muito parecido, pois que um dia ele fora uma pessoa comum e agora era o rei deles, de forma que, assim como eles começaram a reverenciar o lava-pés transformado, eles deviam honrá-lo e respeitá-lo mais também. Assim, os egípcios foram persuadidos a aceitá-lo como seu senhor. As Histórias de Heródoto, século V a.C. Deus e Abraão. O Deus Supremo tinha prometido que não levaria a alma de Abraão, a não ser que o homem quisesse morrer e lhe pedisse isso. Quando a vida de Abraão estava chegando ao fim e Deus determinou apossar-se dele, enviou um anjo disfarçado como um velho decrépito, quase totalmente incapacitado. O velho parou diante da porta da casa de Abraão e lhe disse: "Oh, Abraão, gostaria de comer alguma coisa." Abraão ficou intrigado ao ouvi-lo dizer isto. "Morra!" exclamou Abraão. "Seria melhor para você do que continuar vivendo nestas condições." Abraão sempre tinha comida pronta em casa para seus convidados que passavam por lá. Ele deu, portanto, ao velho uma tigela de caldo com carne e migalhas de pão. O velho se sentou e comeu, engolia com dificuldade e assim que pegava a comida, esta lhe caía da mão, espalhando-se pelo chão. "Oh, Abraão", disse ele, "me ajude a comer." Abraão pegou a comida na mão e a levou aos lábios do velho, mas ela escorregou por sua barba e sobre o peito. "Qual a sua idade, velho?" perguntou Abraão. O velho disse um número ligeiramente maior do que a idade de Abraão. Aí Abraão exclamou: "Ó, Senhor nosso Deus, leve-me consigo antes que eu chegue à idade deste homem e fique nas mesmas condições em que ele está agora." Assim que Abraão pronunciou estas palavras, Deus se apossou de sua alma. The Subtly Rules, The Book of Arabic Wisdom and Guile, século XIII. Fim de nota. Pasta 10. Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. Julgamento. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade, vão provocar a sua também. Associe-se ao contrário, aos felizes e afortunados. A lei transgredida. Nascida em Limerick, Irlanda, em 1818, Mary Gilbert foi para Paris na década de 1840 fazer fortuna como dançarina e atriz. Adotando o nome de Lola Montez, sua mãe era descendente distante de espanhóis, ela se dizia dançarina de flamenco, vinda da Espanha. Em 1845, sua carreira ia mal e, para sobreviver, ela virou prostituta de luxo. Rapidamente, uma das mais bem-sucedidas em Paris. Só um homem poderia salvar a carreira de dançarina de Lola: Alexandre Dujarrier, dono do jornal de maior circulação na França e também o crítico de teatro do jornal. Ela resolveu cortejá-lo e conquistá-lo.
Sondando seus hábitos, ela descobriu que ele saía para cavalgar todas as manhãs. Sendo ela mesma uma excelente amazona, certa manhã foi dar um passeio a cavalo e acidentalmente esbarrou com ele. Não demorou muito e estavam cavalgando juntos todos os dias. Passaram-se algumas semanas e Lola se mudou para o apartamento dele. Por uns tempos os dois viveram felizes juntos. Com a ajuda de Djahriye, Lola começou a retomar a sua carreira de dançarina. Apesar de estar arriscando a sua posição social, Djahriye contou aos amigos que se casaria com ela na primavera. Lola nunca lhe disse que fugira de casa aos 19 anos com um inglês e continuava legalmente casada com ele. Embora Djahriye estivesse apaixonadíssimo, sua vida entrou em declínio. Sua sorte nos negócios virou e os amigos influentes começaram a evitá-lo. Uma noite, Djahriye foi convidado para uma festa, frequentada por alguns dos rapazes mais ricos de Paris. Lola quis ir também, mas ele não deixou. Tiveram a primeira briga, e Djahriye foi à festa sozinho. Ali, totalmente bêbado, ele insultou o importante crítico de teatro, Jean-Baptiste Rosemont de Beauvallon, talvez por causa de algum comentário seu a respeito de Lola. Na manhã seguinte, Beauvallon o desafiou para um duelo. Beauvallon era um dos melhores atiradores da França. Djahriye tentou se desculpar, mas o duelo aconteceu e ele foi morto. Assim, terminou a vida de um dos jovens mais promissores da sociedade parisiense. Arrasada, Lola deixou Paris. Em 1846, Lola Montez estava em Munique, onde resolveu cortejar e conquistar o rei Ludovico da Baviera. A melhor maneira de chegar a Ludovico, ela descobriu, foi através do seu ajudante de ordens, o conde Otto von Herschberg, homem com uma certa queda por moças bonitas. Um dia o conde fazia o de jejum num café ao ar livre quando Lola passou a cavalo, escorregou acidentalmente da sela e aterrissou aos seus pés. O conde se apressou a ajudá-la e ficou encantado. Prometeu apresentá-la a Ludovico. Herschberg arranjou uma audiência com o rei para Lola, mas quando ela chegou à antessala, escutou-o dizer que estava muito ocupado para receber uma estranha atrás de favores. Lola afastou as sentinelas e entrou na sala ela mesma, ou por uma das sentinelas, e para a admiração geral, mais particularmente do rei, seus seios nus ficaram impudentemente expostos. Lola teve a sua audiência com Ludovico. 55 horas depois, ela estreava num palco bávaro. As críticas foram terríveis, mas não impediram Ludovico de arranjar outras apresentações. Ludovico estava, segundo as suas próprias palavras, enfeitiçado por Lola. Começou a aparecer em público com ela pelo braço e depois comprou e decorou um apartamento para ela num dos bulevares mais elegantes de Munique. Embora conhecido como um homem sovina que não se dava a extravagâncias, ele passou a encher Lola de presentes e a escrever poemas para ela. Agora sua amante favorita, ela ganhou fama e fortuna da noite para o dia. Lola começou a perder o senso de limite. Um dia, num dos seus passeios a cavalo, ela encontrou pela frente um homem idoso que cavalgava um pouco lento demais para o seu gosto. Sem poder ultrapassá-lo, ela lhe bateu com o rebenque. Em outra ocasião, ela levou seu cachorro para passear solto. O animal atacou um transeunte e ela, em vez de ajudar o homem, bateu nele com a correia. Incidentes como estes enfureciam os impassíveis cidadãos da Baviera, mas Ludovico ficou ao lado de Lola e até a naturalizou cidadã bávara. O entourage do rei tentou alertá-lo para os perigos dessa aventura, mas quem criticava Lola era sumariamente despedido. Enquanto os bávaros que antes amavam seu rei, agora o desrespeitavam declaradamente, Lola ganhava o título de condessa, um palácio novo construído para ela, e já estava se metendo na política, aconselhando Ludovico. Ela era a maior força do reino. Sua influência no gabinete do rei aumentava cada vez mais e ela tratava os outros ministros com desdém. Consequentemente, explodiam rebeliões por todo o reino. Uma terra antes pacífica
Encontrava-se virtualmente à beira de uma guerra civil, e os estudantes cantavam por toda parte: House Meet Lola. Em fevereiro de 1848, Ludovico finalmente não conseguiu mais suportar a pressão. Com grande tristeza, mandou que Lola deixasse a Baviera imediatamente. Ela deixou, mas não antes de conseguir o que queria. Nas 5 semanas seguintes, a ira dos bávaros se voltou contra o seu rei, antes tão amado. Em março daquele ano, ele foi forçado a abdicar. Lola Montes se mudou para a Inglaterra. Mais do que tudo, ela precisava de respeitabilidade e, apesar de casada, ainda não tinha se divorciado do inglês com que se casara anos antes. Ela voltou seus olhares para George Trafford Held, um jovem oficial do exército com um bom futuro pela frente, filho de um influente advogado. Embora 10 anos mais novo do que Lola, podendo escolher entre as moças mais bonitas e ricas da sociedade inglesa, Held cedeu aos seus encantos. Casaram-se em 1849. Presa logo em seguida, acusada de bigamia, ela fugiu enquanto desfrutava a liberdade provisória e os dois foram para a Espanha. Eles discutiam muito e, certa ocasião, Lola o feriu com uma faca. Finalmente, ela o mandou embora. Voltando para a Inglaterra, ele descobriu que tinha perdido seu posto no exército. Banido da sociedade inglesa e pobre, mudou-se para Portugal. Poucos meses depois, num acidente de barco, a sua curta vida chegou ao fim. Anos depois, o homem que publicou a autobiografia de Lola Montes foi à falência. Em 1853, Lola se mudou para a Califórnia, onde se casou com um homem chamado Pat Hull. Esse relacionamento foi tão tempestuoso quanto os anteriores, e ela trocou Hull por outro. Ele começou a beber e entrou em depressão profunda até morrer, 4 anos depois, ainda relativamente jovem. Aos 41 anos de idade, Lola doou suas roupas e ornamentos e se voltou para Deus. Excursionou pela América, dando palestras sobre temas religiosos, vestida de branco e usando uma tiara na cabeça como se fosse uma auréola. Morreu 2 anos mais tarde, em 1861. Interpretação. Lola Montes atraía os homens com seus artifícios, mas o seu poder sobre eles ia além do sexo. Era através da sua força de caráter que ela mantinha seus amantes subjugados. Os homens eram sugados pelo turbilhão que ela criava ao seu redor. Eles ficavam confusos, perturbados, mas a intensidade das emoções que ela despertava os fazia se sentir vivos. Como costuma acontecer com os contágios, os problemas só surgiam com o passar do tempo. A instabilidade inerente de Lola começava a irritar seus amantes. Eles se viam envolvidos nos seus problemas, mas o apego emocional fazia com que desejassem ajudá-la. Este era o ponto crucial da doença, pois Lola Montes não podia ser ajudada. Seus problemas eram muito profundos. Uma vez identificando-se com eles, o amante estava perdido. Ele se viria enredado em discussões. O contágio se espalhava pela sua família e amigos, ou, no caso de Ludovico, por toda uma nação. O único jeito era eliminá-la, ou sofrer um futuro colapso. O tipo de personalidade contagiosa não se restringe às mulheres, nada tem a ver com gênero. A sua raiz está numa instabilidade interior que irradia, atraindo desastres. Existe quase que um desejo de destruir e perturbar. Você poderia passar a vida inteira estudando a patologia das personalidades contagiantes, mas não perca o seu tempo. Aprenda a lição apenas. Se desconfiar de que está na presença de uma pessoa contagiosa, não discuta, não tente ajudar, não passe a pessoa adiante para seus amigos, ou você cairá na teia. Fuja ou sofrerá as consequências. Aquele Cassius tem uma expressão magra e faminta. Ele pensa demais. Não conheço outro homem a quem deve evitar com tanta rapidez como esse minguado Cassius. Homens assim não ficam à vontade vendo outro maior do que eles e, portanto, são muito perigosos. Júlio César, William Shakespeare, 1564-1616. As chaves do poder.
Aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Mas há outros que não nasceram infelizes ou desventurados, mas atraem a infelicidade e a desventura com seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre os outros. Seria ótimo se pudéssemos chamá-los de volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre são esses padrões que são assimilados por nós e nos mudam. A razão é simples. Os seres humanos são extremamente suscetíveis a humores, emoções e até maneiras de pensar daqueles com quem convivem. A pessoa irremediavelmente infeliz e instável tem um poder de contaminação muito forte, porque sua personalidade e emoções são muito intensas. Ela costuma se apresentar como vítima, o que torna difícil ver logo de início que é ela mesma a origem desse sofrimento. Até você perceber a verdadeira natureza dos seus problemas, já está contaminado. Compreenda isto. No jogo do poder, as pessoas com quem você se associa são importantíssimas. O risco de se associar a contaminadores é que você desperdiça tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpado por uma espécie de associação, você também será um sofredor aos olhos dos outros. Jamais subestime o perigo do contágio. São muitos os tipos de pessoas contagiosas com os quais devemos ter cuidado. Um dos mais insidiosos, porém, é o que sofre de insatisfação crônica. Cássius, o romano que conspirava contra Júlio César, tinha a insatisfação que se origina da inveja profunda. Ele simplesmente não suportava a presença de alguém mais talentoso. Provavelmente porque percebeu a interminável amargura do homem. César o rejeitou para o posto de primeiro pretor, preferindo Brutus. Cássius guardou rancor e seu ódio por César se tornou patológico. Ao próprio Brutus, dedicado republicano, não agradava a ditadura de César. Se ele tivesse tido paciência de esperar, teria sido o primeiro homem em Roma depois da morte de César, e poderia ter desfeito um mal que o líder havia causado. Mas Cássius o contaminou com seu próprio rancor, enchendo seus ouvidos diariamente com histórias sobre a maldade de César. Finalmente ele convenceu Brutus a conspirar. Foi o início de uma grande tragédia. Quantos infortúnios teriam sido evitados se Brutus tivesse aprendido a temer o poder do contágio? Só existe uma solução para isso: quarentena. Mas quando você reconhece o problema, em geral já é tarde. Uma Lola Montez vence você com sua personalidade forte. Cássius intriga você com sua natureza confiante e a profundidade dos seus sentimentos. Como se proteger desses vírus insidiosos? A resposta está em julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo e não pelas razões que elas dão para os seus próprios problemas. As pessoas contagiantes são reconhecidas pela infelicidade que atraem sobre si mesmas, por seu passado turbulento, pela extensa fileira de relacionamentos rompidos, por suas carreiras instáveis e pela própria força de uma personalidade que se apodera de você e o faz perder o juízo. Imagem: um vírus, despercebido. Ele entra pelos seus poros sem avisar, espalhando-se silenciosa e lentamente. Antes que você perceba, o contágio, ele já o pegou. Esteja alerta a estes sinais do contaminador. Aprenda a olhar o descontente no olho. E o mais importante, não tenha dó. Não se complique tentando ajudar. O contaminador não vai mudar, mas você se confunde. O outro aspecto da contaminação é igualmente válido e talvez mais fácil de compreender. Há pessoas que atraem a felicidade com o seu bom humor, com a sua natural animação e inteligência. Elas são fonte de prazer e você deve se associar a elas para partilhar a prosperidade que atraem sobre si mesmas. Não estamos falando apenas de bom humor e sucesso. Todas as qualidades positivas podem nos contagiar. Talleyrand tinha muitos traços estranhos e intimidadores. A maioria das pessoas, entretanto, concordava que ele era, entre os franceses, o mais elegante, aristocrático e inteligente.
Na verdade, ele era de uma das famílias nobres mais antigas do país, e apesar da sua crença na democracia e na República Francesa, conservava suas maneiras da corte. Napoleão, seu contemporâneo, era o oposto, um camponês da Córcega, taciturno e deselegante, até violento. Não havia ninguém que Napoleão admirasse mais do que a Talleyrand. Ele invejava a maneira como o ministro tratava o povo, a inteligência e a habilidade com que deixava as mulheres encantadas, e na medida do possível conservava Talleyrand ao seu lado, esperando assimilar a cultura que lhe faltava. Não há dúvida de que Napoleão mudou com o andar do seu governo. Muitas asperezas foram polidas com sua constante associação com Talleyrand. Tire proveito do aspecto positivo desta osmose emocional. Se você for triste por natureza, por exemplo, jamais ultrapassará um certo limite. Apenas as almas generosas atingem a grandeza. Associe-se com generosos, portanto, e eles o contaminarão, soltando o que está apertado e contido dentro de você. Se você é melancólico, gravite em torno das pessoas animadas. Se tender ao isolamento, force-se a ser amigo do gregário. Jamais se associe com quem tem os seus mesmos defeitos. Eles reforçarão tudo que trava o seu caminho. Crie associações apenas com afinidades positivas. Que esta seja uma regra de vida, e você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo. Autoridade. Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia e o desafortunado para poder evitá-la. O infortúnio é, em geral, uma tolice, e entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa. Não abra sua porta para a menor das infelicidades, pois se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. Esta lei não aceita o inverso. Sua aplicação é universal. Nada se lucra associando-se com quem pode contagiar com sua miséria. Só se obtém poder e sorte associando-se com os afortunados. Ignore esta lei por sua própria conta e risco. Notas. A noz e o campanário. Uma noz foi levada por um corvo até o topo de um alto campanário e, caindo numa fresta na parede, conseguiu escapar ao seu terrível destino. Então ela suplicou à parede que a abrigasse, invocando a graça de Deus, louvando a sua altura e beleza e o nobre tom de seus sinos. Ai de mim, continuou, como não fui capaz de cair sob os verdes ramos da minha velha mãe e me deitar no terreno pousio coberta por suas folhas secas. Você, pelo menos, não me abandone. Quando me vi no bico do cruel corvo, jurei que se escapasse terminaria a minha vida num pequeno buraco. Ouvindo estas palavras, a parede, compadecida, de bom grado, abrigou a noz ali onde ela havia caído. Em breve, a noz se abriu, as raízes se estenderam pelas fendas, forçando a passagem. Os brotos avançaram em direção ao céu, logo estavam mais altos do que o prédio, e à medida que as raízes retorcidas engrossavam, iam derrubando paredes e deslocando as velhas pedras. Então a parede, tarde demais e inutilmente, lamentou a causa da sua destruição, e em pouco tempo só restavam ruínas. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Na sua época, Simon Thomas foi um grande médico. Lembro-me de o ter encontrado um dia na casa de um tísico velho e rico. Ele dizia ao paciente, discutindo a sua cura, que um dos meios para se conseguir isso era permitir que eu privasse da sua companhia. Ele fixaria os olhos na frescura do meu rosto e os pensamentos na alegria transbordante e no vigor da minha jovem masculinidade. Enchendo seus sentidos com as flores da minha juventude, talvez ele se sentisse melhor. Esqueceu-se de acrescentar que eu poderia me sentir pior. Montaigne, 1533-1592. Muitas coisas se diz serem contagiantes. A insônia pode ser contagiante e o bocejo também. Na estratégia em larga escala, quando o inimigo está agitado e mostra a tendência a se apressar,
Não se preocupe, demonstre calma total, e o inimigo se impressionará com isso e relaxará. Você contagia o seu espírito. Você pode contagiá-lo com um espírito despreocupado, como que embriagado com o tédio ou mesmo com a fraqueza. A Book of Five Rings, Miyamoto Musashi, século XVII. Não olhe para um tolo como se fosse um homem culto, embora você possa reconhecer um homem talentoso como sábio, e não considere um abstêmio ignorante como sendo um verdadeiro asceta. Não se associe aos tolos, especialmente aqueles que se consideram sábios, e não se satisfaça com a sua própria ignorância, que as suas relações sejam apenas com homens de boa reputação, pois é por meio dessas associações que os homens conquistam uma boa reputação. Não vê você como óleo de gergelim se mistura com rosas ou violetas e como depois de estar em associação um certo tempo com rosas ou violetas, ele deixa de ser óleo de gergelim e é chamado de óleo de rosas ou de violetas. A Mirror for Princes, Kaikous Ibn Iskandar, século XI. Pasta 11, Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Julgamento. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você. A lei transgredida. Certa vez, na Idade Média, um soldado mercenário, um condottieri, cujo nome não ficou registrado, salvou a cidade de Siena de um agressor estrangeiro. Como os bons cidadãos de Siena iriam recompensá-lo? Não há dinheiro ou homenagens que paguem a liberdade. Os cidadãos pensaram em fazer o mercenário senhor da cidade, mas até isso eles decidiram não bastava. Finalmente um deles tomou a palavra na assembleia reunida para debater a questão e disse: "Vamos matá-lo e depois o adoramos como nosso santo patrono." E assim fizeram. O conde de Carmagnola, entre todos os condottieri, foi um dos mais valentes e bem-sucedidos. Em 1442, ele estava a serviço da cidade de Veneza, há muito tempo em guerra com Florença, quando de repente recebeu um chamado de Veneza. Favorito do povo, ele foi recebido com todas as honras e esplendores. Naquela noite ele ia jantar com Doge em pessoa no Palácio Ducal. A caminho do palácio, entretanto, ele notou que a guarda o conduzia por um caminho diferente do de costume. Ao cruzar a famosa Ponte dos Suspiros, ele percebeu para onde estavam indo, para a masmorra. Ele foi condenado sob uma acusação falsa e no dia seguinte, na Praça São Marco, diante de uma multidão horrorizada que não conseguia entender como seu destino havia mudado tão radicalmente, ele foi degolado. Interpretação. Muitos grandes condottieri do Renascimento na Itália sofreram o mesmo destino do santo patrono de Siena e do conde de Carmagnola. Venceram várias batalhas seguidas para os seus patrões para se verem no final banidos, presos ou executados. O problema não era a ingratidão, é que havia muitos outros condottieri tão capazes e valentes quanto eles. Eles eram substituíveis, nada se perdia matando-os. Enquanto isso, os mais velhos já estavam cheios de poder, cobrando cada vez mais caro por seus serviços. Era muito melhor, portanto, acabar com eles e contratar um mercenário mais jovem e mais barato. Esse foi o destino do conde de Carmagnola, que estava começando a se mostrar petulante e independente. Ele estava tão certo do seu poder que não se preocupava em ser realmente indispensável. Esse é o destino, num grau menos violento, espera-se, de quem não faz com que os outros dependam dele. Mais cedo ou mais tarde, surge alguém capaz de fazer o mesmo trabalho com a mesma eficiência. Alguém mais jovem, mais disposto, mais barato, menos ameaçador.
Seja a única pessoa capaz de fazer o que você faz e trance o destino de quem o contrata de tal forma com o seu que seja impossível livrar-se de você. Do contrário, você um dia será forçado a cruzar a sua própria ponte dos suspiros. A lei observada. Quando Otto von Bismarck se tornou deputado no parlamento prussiano em 1847, tinha 32 anos e nenhum aliado ou amigo. Olhando em volta, ele concluiu que não deveria se aliar ao partido nem dos liberais nem dos conservadores no parlamento, também a nenhum ministro em particular e certamente não ao povo. Ao rei Frederico Guilherme IV, sim, foi uma escolha estranha, para dizer o mínimo, pois o poder de Frederico estava em baixa. Homem indeciso, fraco, ele concordava sempre com os liberais no parlamento. De fato, faltava-lhe coragem e ele representava quase tudo que desagradava a Bismarck, pessoal e politicamente. Mas Bismarck cortejava Frederico dia e noite, quando os outros deputados atacavam o rei por sua inépcia. Só Bismarck o defendia. Finalmente, funcionou. Em 1851, Bismarck foi nomeado ministro de gabinete do rei. Agora ele ia trabalhar. Repetidas vezes ele forçou a mão do rei, fazendo-o aumentar o exército e enfrentar os liberais, exatamente como Bismarck desejava. Ele trabalhava com a insegurança de Frederico quanto à sua própria masculinidade, desafiando-o a ser firme e governar com orgulho, e ele lentamente restaurou o poder do rei até que a monarquia voltou a ser a força mais poderosa da Prússia. Quando Frederico morreu, em 1861, seu irmão Guilherme subiu ao trono. Guilherme antipatizava profundamente com Bismarck e não pretendia mantê-lo por perto. Mas ele também herdou a mesma situação do irmão. Muitos inimigos desejavam lhe tomar o poder. Na verdade, ele pensava em abdicar, sentindo não ter força suficiente para enfrentar essa precária e perigosa posição. Mas Bismarck se insinuou mais uma vez, ficou ao lado do novo rei, deu-lhe força e o incentivou a agir com firmeza e decisão. O rei passou a depender das táticas violentas usadas por Bismarck para manter seus inimigos afastados, e apesar da sua antipatia pelo homem, não demorou a nomeá-lo primeiro-ministro. Os dois discutiam com frequência sobre política. Bismarck era muito mais conservador, mas o rei compreendia sua própria dependência. Sempre que o primeiro-ministro ameaçava renunciar, o rei cedia, sempre, e era de fato Bismarck quem definia a política de Estado. Anos mais tarde, os atos de Bismarck como primeiro-ministro da Prússia levaram vários estados alemães a se unir, formando um só país. Agora Bismarck conseguiu convencer o rei a se deixar coroar imperador da Alemanha. Mas era Bismarck realmente quem tinha alcançado o ápice do poder. Como o braço direito do imperador, como chanceler imperial e cavaleiro armado, ele movia todas as alavancas. Interpretação. A maioria dos jovens e ambiciosos políticos, visando a paisagem política da Alemanha da década de 1840, teria tentado construir uma base de poder entre aqueles mais poderosos. Bismarck viu as coisas de outra forma. Unir forças com os poderosos pode ser tolice. Eles o engolirão, como o Doge de Veneza engoliu o Conde de Carmagnola. Ninguém vai depender de você se já for suficientemente forte. Se você é ambicioso, é muito mais sensato procurar governantes ou mestres fracos com quem poderá criar uma relação de dependência. Você se torna a força deles, a sua inteligência, o seu suporte. Quanto poder você tem, se eles se livrarem de você, todo o edifício vem abaixo. A necessidade governa o mundo. As pessoas raramente agem se não forem forçadas a isso. Se você não se faz necessário, será eliminado na primeira oportunidade. Se por outro lado você compreender as leis do poder e fizer com que os outros dependam de você para o bem-estar deles, se você puder contrapor a fraqueza deles com o seu próprio ferro e sangue, na frase de Bismarck, então você sobreviverá aos seus senhores, como fez Bismarck.
você ficará só com os benefícios do poder, sem os seus espinhos. Assim, um príncipe sábio pensará em como manter todos os seus cidadãos e em todas as circunstâncias dependentes do Estado e dele, e aí eles serão sempre confiáveis. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. As chaves do poder. Poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência. O senhor precisa dos seus serviços, ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você, que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando-o, ele ficaria em grandes dificuldades, ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é quem tem o controle, a influência para forçar o senhor a fazer o que você quer. É o caso clássico do homem por trás do trono, o servo do rei, que na verdade controla o rei. Bismarck não teve de intimidar Frederico ou Guilherme para fazer o que ele pedia. Simplesmente deixou bem claro que se não conseguisse o que queria, ia embora, deixando o rei sem saber para que lado se virar. Os dois reis em breve estavam dançando conforme a música de Bismarck. Não seja como tantos que se enganam acreditando que poder é independência. O poder implica um relacionamento entre as pessoas. Você sempre vai precisar dos outros como aliados, peões ou até como senhores fracos que servem de fachada para você. O homem totalmente independente viveria numa cabana na floresta, estaria livre para ir e vir à vontade, mas não teria poder. O máximo que você pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir de um tipo inverso de independência. A necessidade que eles sentem de você o deixa livre. Luís XI, 1423-1483, o grande rei Aranha da França, tinha um fraco por astrologia. Na corte havia um astrólogo a quem ele admirava, até que um dia o homem previu que uma senhora da corte morreria dentro de 8 dias. Quando a profecia se realizou, Luís ficou assustadíssimo, achando que o homem tinha assassinado a mulher para provar a sua competência, ou então era tão versado na ciência que seus poderes representavam uma ameaça para o próprio Luís. De uma forma ou de outra, ele tinha de morrer. Uma noite, Luís mandou chamar o astrólogo até o seu quarto, no alto do castelo. Antes que ele chegasse, o rei disse aos criados que fariam um sinal para eles erguerem o astrólogo, levá-lo até a janela e atirá-lo lá de cima, a quase 100 metros de altura. O astrólogo chegou logo, mas antes de dar o sinal, Luís resolveu lhe fazer uma última pergunta. Você diz conhecer a astrologia e saber o destino das pessoas, então me diga qual será o seu destino e quanto tempo ainda viverá? Morrerei 3 dias antes de Vossa Majestade, o astrólogo respondeu. O rei não deu sinal. A vida do homem foi poupada. O rei Aranha não só protegeu o seu astrólogo durante toda a sua vida, como o enchia de presentes e fazia questão de que fosse tratado pelos melhores médicos da corte. O astrólogo morreu anos depois da morte do rei, desmentindo o seu poder de profecia, mas provando a sua perícia no poder. O modelo é este. Faça com que os outros dependam de você. Livrar-se de você pode significar um desastre, até a morte, e o seu senhor não ousará desafiar a sorte, tentando descobrir se isso é verdade. Há muitas maneiras de alcançar essa posição. A principal é possuir talento e capacidade criativa insubstituíveis. Durante o Renascimento, a maior dificuldade para o sucesso de um pintor era encontrar o patrono certo. Ninguém melhor do que Miguel Ângelo sabia disso. Seu patrono foi o Papa Júlio II. Mas os dois discutiram sobre a construção do túmulo de mármore do Papa, e Miguel Ângelo deixou Roma desgostoso.
Para espanto das pessoas que giraram em torno do Papa, não só ele não despediu o artista, como foi atrás dele e, no seu jeito arrogante, lhe implorou que ficasse. Miguel Ângelo, ele sabia, poderia encontrar outro patrono, mas ele jamais encontraria um outro Miguel Ângelo. Você não precisa ter o talento de um Miguel Ângelo, basta uma habilidade para que o destaque da multidão. Você deve criar uma situação tal que possa sempre se apegar a outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar facilmente outro servo com o seu talento particular. E se na realidade você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é. Aparentar ser dono de um conhecimento e uma habilidade especializados lhe dá uma margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você. A dependência real por parte do seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa, e você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável. E isto é o que se entende por destinos entrelaçados. Como a era que vai se agarrando no muro, você está tão enredado na origem do poder que será muito traumático arrancá-lo dali, e você não precisa necessariamente ficar entrelaçado como o Senhor. Outra pessoa ficará, desde que ela também seja indispensável na cadeia. Um dia, Harry Cohn, presidente da Columbia Pictures, recebeu no seu escritório um grupo desanimado de executivos. Era 1951, no auge da caça às bruxas do movimento anticomunista em Hollywood, conduzida pela Comissão de Atividades Anti-Americanas do Congresso dos Estados Unidos. Os executivos traziam más notícias. Um dos funcionários, o roteirista John Howard Lawson, tinha sido apontado como comunista. Tinham de se livrar dele imediatamente ou incorrer na ira da comissão. Harry Cohn não era um liberal fanático, de fato sempre foi um republicano reacionário. Sua figura política favorita era Benito Mussolini, que uma vez ele fora visitar e cuja fotografia guardava numa moldura pendurada na parede. Se odiasse alguém, Cohn chamava de bastardo comunista, mas para o assombro dos executivos, Cohn lhes disse que não despediria Lawson. Ele o manteve não porque fosse um bom roteirista, havia outros muito bons em Hollywood. Ele o manteve porque escrevia papéis para Humphrey Bogart, e Bogart era um astro da Columbia. Se Cohn se metesse com Lawson, arruinaria um relacionamento muito lucrativo, que valia mais do que a terrível publicidade que o seu desafio à comissão gerou. Henry Kissinger conseguiu sobreviver a muitas sangrias na Casa Branca de Nixon, não porque fosse o melhor diplomata que o presidente poderia encontrar. Havia outros ótimos negociadores, e também não porque os dois se dessem bem, eles não se davam, nem compartilhavam das mesmas crenças e políticas. Kissinger sobreviveu porque estava arraigado em tantas áreas da estrutura política que o seu afastamento representava o caos. O poder de Miguel Ângelo era concentrado, dependia de uma só habilidade, a sua habilidade de artista. O de Kissinger era abrangente. Ele se envolveu em tantos aspectos e departamentos da administração que esse envolvimento se tornou um trunfo na sua mão. E também lhe conquistou muitos aliados. Se você conseguir uma posição como essa, vai ser perigoso se livrar de você. Surgirão vários tipos de interdependências. Ainda assim, a forma concentrada de poder dá mais liberdade do que a abrangente, porque os que a possuem não dependem de um senhor em particular ou de uma posição particular de poder para sua segurança. Para fazer com que os outros dependam de você, um caminho a tomar é a tática do serviço secreto. Sabendo o segredo das outras pessoas, guardando informações que elas não gostariam de ver divulgadas, o seu destino fica selado ao delas. Você fica intocável. Os ministros da polícia secreta mantiveram esta posição por séculos. Eles podem fazer ou derrubar um rei, ou como no caso de J. Edgar Hoover, um presidente. Mas o papel é tão cheio de inseguranças e paranoias que o poder que ele confere quase se anula.
Você não descansa, e de que serve o poder se não lhe dá tranquilidade? Um último aviso. Não pense que o seu senhor, porque depende de você, vai amá-lo. De fato, ele pode se ressentir e ter medo de você, mas, como disse Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. O medo você pode controlar, o amor não. Depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como amor ou amizade só deixa você inseguro. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. Imagem. Trepadeira com muitos espinhos. Embaixo, as raízes se espalham profundas. Por cima, a trepadeira se emaranha. Nos arbustos, se enrosca nas árvores, postes e beirais de janela. Livrar-se dela dá tanto trabalho que é mais fácil deixá-la subir. A autoridade. Faça as pessoas dependerem de você. Ganha-se mais com essa dependência do que cortejando-as. Quem já saciou a sua sede dá logo as costas para a fonte, não precisando mais dela. Não havendo dependência, desaparece também a civilidade e a decência, e depois o respeito. A primeira coisa que se aprende com a experiência é manter viva a esperança, porém nunca satisfeita, manter até um patrono sempre precisando de você. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. O lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que você, de certa forma, fica dependente deles. Mas não aceitar isso significa livrar-se do seu superior.